Bom dia, pessoal. Obrigado por vocês estarem aqui hoje, nessa manhã incrivelmente fria. Não sei como é que está aí para vocês aqui, mas aqui está um frio de lascar. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E o objetivo hoje é conversar um pouquinho com vocês sobre gerenciamento de projetos integrado ao SAP Business One. Muitos de vocês já conhecem o SAP Business One, alguns de vocês não conhecem. Eu vou dar uma palhinha, entrar em algumas telas, mas o foco principal aqui não é bem o back-office, mas os processos que orbitam essas empresas que gerem projetos. Tá? Não é que as empresas não controlem seus projetos, obviamente, a imensa maioria das empresas, pelo menos as que estão vivas atualmente, elas controlam os projetos delas, né, claro, mas a imensa maioria das empresas que a gente tem contato, normalmente as ferramentas de controle de projeto, elas não possuem uma integração satisfatória com a área de retaguarda. Até possui algum tipo de integração, mas tipicamente as empresas andam com sistemas separados e fazem controles separados, e isso provoca uma frição, digamos assim, né, entre a área operacional e a área de retaguarda. O que eu quero dizer como frição? Tem vários exemplos, né? Eu vou passar por alguns aqui. Faturamento, por exemplo, né? Projetos que são conduzidos em campo e que dependem de encerrar uma fase para conseguir habilitar a empresa a faturar aquela parcela do projeto. Como que ocorre? Normalmente, por e-mail, né? Ou por ligação, ou através de um trabalho intenso da área de retaguarda, fazendo follow-up com os gestores de projeto para saber se aquela fase pode ser faturada ou se não pode. Eventualmente, o faturamento ocorre, naturalmente, claro, mas ocorre muitas vezes com algum atraso, e isso faz com que a empresa perca janelas de faturamento, né? Tipicamente, essas empresas atuam com grandes clientes que possuem regras muito restritas para receber nota fiscal, para fazer pagamentos, e a gente acaba deixando dinheiro na mesa. O que eu vou apresentar aqui para vocês hoje é uma maneira de vocês controlarem os projetos de vocês, usando uma ferramenta que é o MariProject, totalmente integrada com o seu software de retaguarda, que é o SAP Business One. Então, tudo que acontece na área operacional, existe um reflexo instantâneo na área de retaguarda. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Bem, essa daqui é a tela inicial do SAP Business One. Nós temos alguns indicadores aqui, né, que são do nosso negócio típico, né? Então, aqui eu escolhi 5 melhores clientes por valor de vendas, alguma coisa relacionada a crédito. Eu selecionei aqui funções comuns que eu posso utilizar, né, para evitar ter que ir até o menu aqui para conseguir buscar o que eu quero. Essa tela ela é personalizável, então isso depende do usuário que está entrando, ele pode colocar o que faz sentido para o negócio dele, tá? E eu vou entrar direto na parte de projetos, tá? Então eu vou explicar os elementos que compõem a solução de projetos. Nós temos basicamente 2 pilares, tá? O pilar do projeto e o pilar do contrato, né? Um projeto pode ter mais de um contrato. O projeto ele cuida da parte física, né? Das fases do projeto, qual é a equipe que compõe aquele projeto, quando ele começa, quando ele termina, então toda essa parte mais física do projeto. E o contrato ele endereça a parte financeira do projeto, né? Então quais são as posições de faturamento que ocorre naquele projeto, se esse meu projeto inclui licenciamento de uso, se eu tenho esforço de consultoria, se existe um contrato de manutenção associado a ele, e
e outros elementos que estão muito mais ligados na parte financeira, né? Como que eu vou receber aquele projeto, qual é o plano de pagamento dele, enfim. Para exemplificar bem, eu vou criar um projeto aqui ao vivo para vocês e à medida que eu for criando, a gente vai explicando um pouquinho os conceitos do projeto, tá? E eu vou começar por uma oportunidade de vendas. Então, eu vou criar aqui uma oportunidade de vendas. Olha eu indo no menu aqui, né? Vou criar uma nova oportunidade de vendas para um determinado cliente e vou criar um projeto preliminar e vou seguir a partir daí, tá? Então, digamos que eu tenha aqui um cliente, vou escolher um cliente, bom, é uma base de demonstração, né? Tem vários registros aqui. Eu só consigo escolher um, claro, mas eu vou escolher aqui Reclame Aqui, tá? Que é cliente da Oxford, até por sinal. Então, eu estou criando uma nova oportunidade de negócios com esse cliente. Acho que isso vai se encerrar amanhã. Vou colocar algumas informações aqui. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora. Vou dizer que é um hot lead. E associado a esse projeto, só um instantinho. Eu vou criar um projeto preliminar. Tá? O botão tinha que estar lá, mas ele não está. Depois eu vou ver por quê. Então, eu vou criar um projeto preliminar associado àquela oportunidade para facilitar a minha vida aqui. O que significa isso? A área comercial, a gente recomenda que vocês criem projetos modelo ou projetos template. Isso facilita muito a área comercial porque ela já sabe aquilo que ela pode vender e o projeto já vem com a estrutura que virá a ter quando ele virar um projeto. Tá? Outra vantagem de você criar um projeto preliminar atrelado a uma oportunidade de vendas é que você consegue, em tempo de venda, fazer o planejamento de recursos, né? E ter uma visibilidade dos projetos que estão para entrar. Por que isso é importante? Muitas vezes, quando você vai criar você cria uma oportunidade de vendas, parte do fechamento envolve o comprometimento de uma determinada entrega. Né? Então, o cliente fala assim, eu fecho o projeto com você, mas você precisa entregar esse projeto até agosto desse ano, por exemplo. Como é que você consegue garantir isso? Planejando o recurso que vai entregar aquele projeto. Um projeto preliminar, é claro, ele não pode receber apontamentos, porque ele não existe, né? Um pré-projeto, mas você já tem a oportunidade de criar planejamentos empenhando aquele recurso, né? Reservando aquele recurso para aquele projeto, para que você não corra o risco de você, quando aquilo virar um projeto, você não ter gente para entregar. Outro aspecto que é bastante importante na criação de projetos preliminares é que você começa a contabilizar as despesas que a sua empresa tem em função daquela oportunidade de vendas. Na eventualidade de você ganhar aquela oportunidade e aquilo virar um projeto para a sua empresa, você tem a oportunidade de trazer aqueles custos para dentro do projeto, afetando a margem líquida daquele projeto. Então, aquele esforço de vendas que você tem quando você faz uma visita no cliente, quando você aplica horas de pré-venda, paga despesas para o vendedor ou para aquele profissional de pré-venda que foi até o cliente ou que empenhou aquelas horas, e todos os outros recursos que você usa da sua empresa em prol daquela oportunidade. Se você não vencer, né, se você não trouxer aquele projeto, aí é custo da área comercial. Mas se você trouxer aquele projeto, convém que as despesas que foram assinaladas enquanto ele era uma oportunidade afetem a margem líquida daquele projeto, né? Para que você tenha uma visão mais realista de quanto realmente custou aquele projeto. Tá? Eu vou criar aqui um projeto, então eu vou chamar aqui de projeto Mali Project. Vou colocar aqui a palavrinha web, né, para eu achar ele fácil. E vou usar um modelo já pré-cadastrado, tá? Aqui dentro do meu sistema. Então, eu vou abrir aqui os modelos.
é um projeto de implementação do Mali Project. Eu vou me colocar como gerente. E vou concluir aqui o projeto. Essa pequena demora que ele está tendo agora é porque ele vai mandar um e-mail para as partes interessadas, nesse caso aqui, o gerente que foi assinalado, dizendo que um projeto foi assinalado para ele. Tá? Isso está relacionado com a parte de alertas, né, e mensagens de ocorrências de negócio que você consegue parametrizar dentro do sistema. Tá? Então, nós temos aqui o projeto criado. Então, se eu for aqui dentro do cadastro de projetos preliminares, eu vou, se eu procurar aqui a palavra webinar, né, que foi o que eu escrevi, eu vou achar o nosso projeto aqui, tá? Então, ele está criado com um contrato, tá? Eu vou explicar um pouquinho os elementos do projeto aqui nessa tela e depois eu vou criar mais alguns contratos aqui para que esse projeto fique bem próximo da realidade, tá? Então, quais são os elementos que compõem um projeto? Tem os dados básicos aqui, né? Tem os gerentes do projeto. Nesse caso aqui, eu sou o gestor do projeto. Eu posso ter outros gerentes, né, com funções específicas, né, dentro do projeto. Eu tenho uma área de grupos aqui que eu posso utilizar para depois, lá na área de BI, digamos assim, né, de extração de informações, de consolidar dados de acordo com essas informações aqui agrupadas. São até 10 campos, né, que a empresa pode criar. Um projeto ele pode ter várias versões de planejamento. Nesse caso aqui é um pré-projeto, né, então eu tenho um plano do pré-projeto. Como eu usei um template, então eu já tenho as fases do projeto aqui, né? Eu posso fazer as minhas manutenções, né? Como isso veio de um modelo, eu posso abrir a tela de edição do projeto e mudar as fases da forma que esse projeto fique bem próximo da realidade, né? Lembrando que isso daqui é um projeto preliminar. Os contratos, como eu já falei, nós temos um aqui, eu já entro nessa tela para explicar. Quais são os clientes relacionados com esse projeto? Qual é a equipe que compõe o projeto? Aqui, para facilitar a demonstração, eu vou permitir que todos os colaboradores da empresa apontem. O status, por enquanto, desse projeto está em cotação de vendas. Eu tenho campos definidos pelo usuário, então, campos que a solução padrão não previa e que eram importantes para a minha empresa. Então, eu criei esses campos aqui, né? Então, você pode criar abas de quantos campos forem necessários. E uma aba de pastas, onde você pode criar as suas abas aqui, para que depois você consiga fazer a gestão dos documentos que compõem esse projeto. Depois eu vou abrir um projeto já cadastrado, que contém algum histórico aqui, para vocês terem um entendimento melhor aqui dessa fase. Tá? Então, isso daqui é o projeto, que é o primeiro pilar que eu expliquei aqui no começo, que tem essa parte mais física, como eu falei para vocês. Tá? E aqui os contratos. Tá? Então, eu tenho um contrato aqui. Esse contrato aqui, eu tenho as posições de contrato. Como isso aqui veio de um modelo, então aqui esse contrato, ele diz respeito ao esforço de consultoria atrelado a esse projeto, tá? Então aqui eu tenho 240 horas de serviços em horas e 48 horas de gerenciamento, é o que eu estou prevendo, tá? E como eu sou da área comercial, eu vou dizer que esse cliente vai me pagar esse projeto, eu combinei com ele uma primeira parcela de 20% para quando eu começar esse projeto, uma segunda parcela daqui a um mês, de mais 30%, e uma última parcela que está atrelada, eu vou deixar assim por enquanto, deixa eu atualizar aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair dessa tela aqui. Uma última parcela que está atrelada a uma fase, tá? E a fase, quando eu entrar na fase de produção, quando eu passar o projeto para suporte e fazer o fechamento, eu vou receber o restante. Né?
Então, isso aqui já compõe parcialmente o meu plano de pagamentos do projeto, né? Eu digo parcialmente porque, no caso desse exemplo que eu estou dando aqui, além do serviço de consultoria, eu também vou vender licenças de uso, tá? Então, eu vou chegar lá no cadastro do projeto, que tem esse contrato aqui, eu vou criar um novo contrato, também baseado num... Deixa eu pegar a descrição aqui, no modelo. Aqui eu vou chamar de licença de uso. E eu vou pegar um modelo aqui e copiar. É um contrato on demand. Então, eu tenho agora 2 contratos atrelados a esse projeto. Tá? Se eu for na tela de projeto aqui atrás, eu vou ver 2 contratos. Né? Um que a gente criou e esse que eu acabei de criar, que é a licença de uso que está aqui atrás. Tá? As posições aqui mudam um pouco. Né? Então, aqui eu tenho as licenças de uso que compõem o meu projeto. Digamos que esse cliente vai utilizar 10 licenças professional e 100 licenças limite, só para fazer apontamento de horas. Né? Ok, então isso daqui vai me dar um cálculo total de R$8.000 por mês. Ok. Então, eu tenho aqui 2 contratos, um com as licenças de uso e um com o esforço de consultoria. Como eu falei, você pode fazer o planejamento desse projeto já, ainda que ele não seja um projeto, né? Isso daqui é uma oportunidade de venda, por enquanto, né? Mas eu me comprometi com esse cliente, então eu vou fazer um planejamento já para empenhar o recurso dele, tá? Então eu vou entrar aqui na tela de planejamento. Um minutinho. Eu vou entrar aqui direto no projeto preliminar, fica mais fácil, né? Vou pegar o último que eu criei aqui. Então, esse aqui é o nosso projeto. Vou vir aqui em opções e vou entrar aqui na calendarização, que é o planejamento do projeto preliminar, tá? Eu tenho as fases aqui. Então, ele me pediu para garantir que a instalação do projeto aconteça numa determinada data, né? E eu vou usar essa tela aqui para explicar os elementos de planejamento do projeto. Normalmente, a gente tem 3 tipos de planejamento. O planejamento da agenda, propriamente dito, né, do colaborador ou da sua equipe. Você sabe quando, em qual dia aquela tarefa vai acontecer. Tem um planejamento do período, que eu sei o mês que vai acontecer aquela atividade, mas eu não tenho certeza do dia que vai acontecer. Mas eu sei que naquele mês, aquela atividade vai precisar ser conduzida. E eu tenho um planejamento global, que eu não sei nem direito quando isso vai acontecer. Mas eu sei que precisa acontecer aquele esforço de consultoria. Tá? E para o exemplo que eu estou dando aqui, 2 tipos de recursos são importantes para mim. Tá? Equipes, que aqui está como pool de recursos, ou colaboradores. Para empresas que conduzem projetos e que incluem materiais, né, projetos, normalmente empresas, indústrias projetizadas, né, que fazem projetos que incluem itens que são fabricados. Você também pode fazer o planejamento de itens, equipamentos, enfim, coisas que dizem respeito à indústria. Tá? E se você é da área financeira e você quer já fazer um planejamento independente da área operacional, mesmo que ele não tenha feito o planejamento dos recursos, que é quando vai te dar os custos e as receitas planejadas, você pode planejar, inclusive, contas contábeis. Tá? Então, conta de receita, conta de despesa, você já pode fazer o planejamento puramente financeiro daquele projeto.
quando o projeto for acontecendo, ele não acontece pelas contas contábeis, naturalmente, ele vai acontecer pelo apontamento dos recursos, pelo apontamento de materiais, se você é uma empresa, se você é uma indústria, né? Pelas despesas que estão relacionadas com aquele projeto, e cada um desses elementos estão atrelados a contas contábeis. E aí o sistema consegue fazer a tradução disso e mostrar para você o que estava planejado e o que está sendo executado na prática. Tá? Daqui a pouco eu mostro uma tela que vai mostrar isso para você. Então, aqui para o nosso exercício, eu vou fazer planejamento de período e vou, como eu não sei exatamente quem, eu vou jogar numa equipe. Tá? Então, eu vou dizer que a equipe de consultoria, no mês de julho, vai levar 10 dias ou 80 horas, e eu sei que essa atividade precisa de 2 pessoas para fazer. É um serviço em horas. E essas posições que vocês estão vendo aqui, elas vêm do contrato, tá? Então, todas as posições que são planejáveis, né, digamos assim, elas vão aparecer aqui. Então, nesse caso aqui, serviços em horas, tá? E eu vou colocar aqui instalação. Deixa eu só dar uma clicada aqui. Instalação do projeto. Eu vou gravar. Então, o que o sistema mostra para você? Ele mostra as horas planejadas, né, os custos planejados e as receitas planejadas com base no planejamento que eu fiz até agora. Tá? Lembrando, isso daqui é um projeto preliminar, né? Ainda não virou um projeto. Mas isso me traz algumas oportunidades, né, quando eu faço isso. Acho que a mais importante nesse caso aqui é quando eu entro dentro da equipe e eu vou lá no planejamento da equipe, eu consigo ver na minha equipe, então essa aqui é a tela de equipe, tá? Eu consigo ver o que está planejado e que ainda não desceu aqui para baixo, né? Ainda eu não tenho um colaborador atribuído, e eu consigo ver os colaboradores dessa equipe e ver quanto dentro desse período aqui, vamos falar. Então, aqui, deixa eu até abrir um pouquinho, não sei de quando é essa base. E eu lembro que eu coloquei julho, né? Então, dentro do período aqui que eu estou avaliando, os consultores, quanto que ele tem de horas planejáveis e quanto eu já planejei e quanto eu tenho disponível para planejar, disponível em pool. Né? Então, eu tenho das 9.229 horas, digamos, né, que é a soma de todo mundo aqui, de acordo com o calendário de cada um, depois eu posso explicar isso. Eu já planejei 5.500 horas, mais ou menos, eu tenho disponíveis 3.800 horas. Tá? E eu tenho esses projetos aqui na parte superior que ainda não foram assinalados a nenhum colaborador. Certo? O que inclui o nosso projeto aqui, olha, que vocês estão vendo, tá? Que está na equipe aqui, então eu tenho 80 horas para trazer aqui para baixo. O que isso me traz? Segurança ou clareza, digamos assim, se eu vou conseguir cumprir com todos esses projetos ou não, né? Porque eu tenho aqui 347 horas para serem distribuídas dentro de uma equipe que possui 3.800 horas disponíveis. Então, eu estou tranquilo, né? Eu consigo atender a minha demanda. Então, e considerando que isso aqui é um projeto preliminar, isso já me traz tranquilidade também em firmar compromissos no mercado, né? Dizer assim para o mercado, eu consigo te atender. Isso em tempo de oportunidade de venda, né? Em tempo de cotação de projeto. Tá? Bem, eu vou converter esse projeto aqui agora para mostrar as demais funções. Tá? Então, eu vou vir aqui, entrar no meu assistente de conversão, eu vou pegar o nosso projeto, que é esse projeto MariProject, o Webna, vou dar um código contábil para ele, vou converter os 2 contratos, né? Então eu posso ter N cálculos aqui, isso na área comercial é até comum, porque eu posso ter exercícios, né? Versões de propostas, digamos assim, né? Isso é típico, né? Numa empresa de projetos, né? Onde você faz a primeira versão e depois vai modelando, e se você quiser ir
contabilizando essas versões, você vai ter todas elas aqui na forma de contratos preliminares, né? A gente chama de cálculos. Esse exemplo aqui eu vou converter os dois, né? Aqui é o código financeiro do projeto, que vai para a contabilidade, porque a partir de então, todo o movimento que acontecer com o projeto, ele vai ter um reflexo na minha área de contabilidade, e para isso eu preciso de um código de projeto. Se eu tive horas, eu não fiz nenhum apontamento de horas aqui, mas se eu tive horas apontadas nesse projeto preliminar, que foi aquilo que eu citei no começo, né, horas de pré-venda e despesas incorridas nesse projeto antes dele converter, eu, dentro desse assistente aqui, tenho a oportunidade de transferir essas horas para dentro do meu projeto. Né? Não foi o caso aqui, eu tornei o exemplo simples, né? Então eu só vou criar o projeto aqui agora. Tá? Ele está mandando um e-mail, né, para mim, fazendo a criação dos contratos, copiando os contratos para mim e avisando todo mundo na empresa que precisa ser avisado que esse projeto está sendo criado. Se eu for no cadastro do meu cliente, então, se eu vier aqui, eu vou no menu. Vou por aqui, tá? Vou usar essa função de pesquisa aqui. Então, se eu for lá no cadastro do cliente, eu usei essa função de pesquisa aqui, tá? Essa função de pesquisa é uma espécie de personal Google. Você escreve e o que ele encontrar na base de dados, ele vai trazer para você classificado aqui, tá? Então, nesse caso aqui, eu digitei a palavra reclame, então ele achou 2 parceiros de negócio, 22 pessoas de contato, 40 transações de conta a receber e faturamento, né, e 17 transações bancárias. Né? Nesse caso aqui, eu quero os parceiros de negócio. Né? Então, eu tenho 2 parceiros de negócio, um que se chama Instituto Reclame Aqui e outro que é a Óbvio Brasil, que é o nosso cliente Reclame Aqui. Eu vou até aproveitar para a audiência que não conhece a SCP Visão para dar uma palhinha aqui. Né? Aqui eu consigo, dentro dessa tela de pesquisa, né? Então eu tenho lá o cliente, eu consigo ver tudo que está relacionado com ele. Tá? Então eu consigo ver aqui as devoluções que eu tive, todo o movimento de conta a receber, o faturamento, as cotações que eu tenho, as oportunidades de venda que foram criadas, as pessoas de contato, as entregas que foram feitas para esse cliente e as atividades da minha área de marketing. Né? E se eu tivesse mais coisas aqui, né? Se eu sou uma empresa uma indústria, por exemplo, eu estaria vendo as ordens de produção criadas para esse cliente, os pedidos de compra feitos em função de vendas ou produções feitas para esse cliente, no caso de empresas projetizadas, que é o que eu estou abordando aqui, e todas as outras movimentações relacionadas com esse cliente, tá? Então, posso ver aqui a nota fiscal e eu posso ir navegando, né? Então, eu posso entrar no cadastro da nota fiscal, ver os dados da nota fiscal, tá? Ver como é que ele afetou a minha contabilidade, ver lá para quem é da área financeira, então ver o movimento contábil relacionado com aquela nota fiscal, ver de onde ela se originou, então nesse caso essa nota aqui, ela veio de uma entrega, né? E essa entrega estava em função de um projeto, né? Então se eu clicar aqui no contrato, eu vou lá dentro do contrato que está atrelado a esse projeto aqui, que é implementação do SAP Visual. Né? E se eu sou da área operacional, eu consigo vir aqui e pegar totais daquele projeto específico. Deixa eu ver de quando que é esse projeto. Então, eu consigo ver totais daquele projeto específico. Tá? Então, custos que foram assinalados para o projeto, horas que foram apontadas, posso ver a curva S que a gente fala, né, que é o período, ver o que estava acumuladamente na linha do tempo, consigo entrar nos detalhes, né, e ver totais por fase, né, então vir aqui e pedir por fase de projetos, como é que ele caminhou. Então, aqui eu tenho, esse projeto aqui até ele tem bastante fase, né? Deixa eu ver aqui. Então, ele tem
3 grandes fases, né? Cada uma delas com as suas subfases aqui, tá vendo? Lembra, eu estava no cadastro, eu usei o campo de pesquisa, né? Então vou voltar as telas aqui para vocês verem. Então eu estava no campo de pesquisa, achei o cliente, no cliente eu achei o movimento e eu cheguei nas horas apontadas naquele projeto. O que eu quero mostrar aqui para vocês? O quão fácil é vocês conseguirem chegar na origem da informação. Eu consigo, você imagina, por exemplo, eu vou refazer os meus passos aqui, tá? Eu acho que eu peguei essa nota aqui, se não me engano. Estava atrelada a essa entrega, que estava atrelada a esse contrato. Esse contrato está atrelado a esse projeto. Vou abrir a tela aqui. Esse projeto teve essas documentações aqui todas trafegadas nela, tá? Então eu tenho documentos do PMO, especificações do projeto, se eu tive testes ou não estão aqui, outros anexos, timesheets, atas de reunião, se eu tive. Então, se eu entrar aqui em timesheets, está escrito aqui assinado, significa que é um documento, tá vendo? Que foi escaneado e foi assinado pelo cliente. Lembra, eu procurei o cliente, digamos que o cliente estivesse questionando uma nota fiscal. Então, eu procurei o cliente, vi o movimento dele, cheguei na nota, da nota eu fui para o meu contrato, do contrato eu fui para o projeto, do projeto eu fui no documento que lastreia o meu faturamento, com a assinatura do cliente, em poucos segundos. Veja o quão eficaz a sua área pode ser, né? Se você não tem esse tipo de integração, eu falei isso no preâmbulo. É claro que você tem controle, mas você não vai conseguir entregar uma informação tão rápida no espaço de uma ligação telefônica, né? Você pode vir aqui, inclusive, e ver, digamos, né? Eu vou pegar qualquer movimento aqui, mas digamos que ele esteja questionando um determinado apontamento, né? Então, eu vou pegar aqui um período, vou pedir o extrato do período e digamos que ele esteja questionando esse apontamento aqui. Então, eu venho aqui e eu consigo ver o que foi que o meu consultor escreveu, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar um melhor. Definidos os próximos passos para que possamos finalizar o projeto de integração do site. Isso aconteceu no dia 31 de agosto de 2016 por esse usuário aqui. Percebem o poder que você tem de você chegar na raiz da informação? Eu ia brincar aqui no espaço de um webinar, né? Mas isso é no espaço de um contato que você tem com o cliente, né? Você consegue chegar, inclusive, no documento, caso a sua empresa adote esse expediente, né? Que contém a assinatura dele, né? Então, isso é bastante interessante, porque você deixa de ter aquele delay, né? Aquele atraso que a gente não costuma chamar de atraso, porque a nossa vida é assim, né? Então, a gente fala assim, eu recebi uma reclamação. Então, você anota o dado do cliente e fala assim, olha, eu vou averiguar e eu te retorno em seguida. Né? Isso deixa de existir, né? Você resolve um problema numa reunião, numa ligação telefônica, num contato com o cliente, você consegue ter informação muito rápida, né? Mas eu abri esse grande parênteses aqui para explicar isso, né? Não podia perder essa oportunidade, mas a minha intenção, na verdade, é chegar no cadastro do cliente. Então, eu vou desfazer os meus passos aqui e vou chegar aqui no cadastro do parceiro de negócios, né? Então, eu estou aqui no cadastro do cliente, né? Então, agora é a tela do meu cliente. Vou aproveitar também essa tela aqui para dar um taco aqui de coisas que são ligadas ao SAP Business One, né? Vocês lembram, deixa eu diminuir essa tela, vocês lembram, vou fechar aqui, que eu tinha esses dashboards aqui, né? Isso aqui está ligado ao meu negócio,
né? Então, eu tenho os dashboards aqui, né? Então, digamos que algum desses dashboards, vamos citar esse aqui, isso aqui é da minha empresa inteira, né? Dessa base de dados. Vamos supor que isso aqui seja importante eu contextualizar, eu ver essa informação, mas no contexto de algum cadastro específico, e no exemplo que eu estou dando aqui, eu estou me referindo ao parceiro de negócio. Então, você consegue, dentro do cadastro, colocar esse mesmo dashboard aqui e quantos outros dashboards vocês quiserem. Eu não vou fazer isso aqui exatamente agora, que não é o foco da minha apresentação. E eu prometi fazer isso aqui em 1 hora, né? Nós já passamos mais de meia, mas vocês podem fazer isso, tá? Colocar aqui, então, se eu vier aqui e pegar aqui um outro cliente, por exemplo, o Helston. Então, esse cadastro aqui é desse cliente. Então, esse número que ele está me mostrando aqui é desse cliente. Isso aqui tem... como que isso é possível fazer, né? Alguns já ouviram, né? Talvez parte da audiência nunca tenha ouvido falar em HANA. Eu não vou explicar o que é HANA, porque isso é meio técnico, mas uma característica disso, quando vocês ouvirem falar nisso no mercado, uma das grandes características é você ter a possibilidade de unir o universo transacional, que é o dia a dia da empresa, é o software de gestão e são todas as rotinas que vocês rodam, quanto a receber, quanto a pagar, faturamento, controle de estoque, tudo, com o universo analítico, né, que muitas vezes vocês ouvem chamar de BI ou Business Intelligence. Antes do advento do HANA, esses universos normalmente eles eram separados porque a parte de inteligência de negócios, mineração de dados, né, Business Intelligence, ela consome muito recurso de máquina para conseguir te entregar a informação, né? Tem algumas características, essa é uma delas, né? A outra característica é que a base de dados normalmente é desnormalizada. Você tem uma linguiça enorme com os dados todos históricos, ela não é muito estruturada. E no caso do software transacional, do software de gestão, ele precisa ser mais estruturado, obviamente, para que você tenha mais velocidade, né, no seu dia a dia. Esses mundos são separados porque, até então, né, se você juntasse esses dois mundos, ao rodar uma consulta, como essa aqui, por exemplo, que pega dos 6 últimos anos, se não me engano, movimentos dos 6 últimos anos, a máquina aterrissava. E quem estava operando o sistema sentia isso, sistema mais lento. Com o SAP Business HANA, você não tem isso. Você junta o mundo analítico com o mundo transacional sem perceber. Então, você consegue pesquisar, e eu não estou exagerando, milhões de registros instantaneamente, porque isso roda em memória, computação em memória, tá? Mas eu estou falando aqui do nosso cliente, né? Então, eu busquei o nosso cliente e vou mostrar aqui a aba de gestão de projetos. Então, esse aqui é o cadastro típico do cliente, né? Com dados que são inerentes à minha retaguarda, né? Qual o saldo dele, quantas entregas eu já fiz, quantas oportunidades eu tenho. Mas eu tenho também, além das abas normais, né, do cadastro, né, que eu não vou entrar aqui em detalhes, eu tenho essa aba de gestão de projetos. E aqui eu tenho a chance de ver todos os projetos que eu conduzi ou estou conduzindo com esse cliente, quais são os produtos que eu suporto nesse cliente, qual é a versão atual, quais chamados de suporte existem em aberto, né? O sistema também não vai dar tempo de eu mostrar aqui para vocês, porque o webinar tem 1 hora só, mas ele provê um portal de suporte para que os seus clientes registrem as incidências, né? Os chamados de suporte, que você tem como ver aqui, além dos contratos que você tem todos com ele e os contratos de manutenção. Qual que é o meu interesse aqui? É a parte de projetos, né? Então, eu vou pegar aqui o último projeto que foi criado para esse cara. É muito projeto, né? Só um minutinho. O nosso está aqui, olha, projeto Maria Project Web, né? Todos os de cima são projetos preliminares, né? EPP aqui. Então, eu tenho aqui o nosso cadastro do projeto, tá?
E se eu entrar aqui dentro do planejamento do projeto, eu vou ver que ele trouxe o planejamento que eu fiz lá no projeto preliminar. E eu vou completar esse planejamento, porque eu não sei mais ou menos, eu não sei bem quando, né? Ele está no período aqui. Então, eu posso vir aqui e pedir para ele transformar esse projeto. Na verdade, eu vou entrar na equipe primeiro, vou pegar o planejamento da equipe de consultoria nesse caso. Aqui eu vou pegar o mês de julho para incluir o nosso projeto. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela. Tem o nosso projeto aqui e eu vou transferir ele para os colaboradores, tá? Então, eu sei que são 2 colaboradores, eu tenho essa turma aqui nessa equipe, são 80 horas para serem transferidas, faltam 80 horas para transferir. Eu vou transferir para este profissional 60 horas ou 64 horas e 16 horas para este profissional. Tá? Então, das 80 que eu tinha para transferir, não falta mais nada. Quando eu faço isso, se eu voltar aqui na tela de planejamento do próprio projeto, né? Então, eu vou ver aqui. Só um minutinho. Estava com essa tela aberta, né? Eu vou ver aqui a Elisa e o Leonardo, que são os 2 profissionais que eu escolhi para atender, mas eu não sei exatamente quando, né? Então, se eu entrar no cadastro do profissional e vier aqui e entrar no planejamento do calendário do colaborador, eu consigo ver o calendário desse colaborador em específico, né? Então, se eu chegar aqui no mês de julho, eu estou vendo que ela não tem nada planejado para ela ainda, mas eu tenho aqui no mês, eu tenho aqui instalação da instância do projeto, a instalação do projeto que foi que eu fiz lá atrás. Então, eu consigo entrar no planejamento desse projeto a partir daqui, né? Ou, como eu estou mais acostumado, entrar aqui no cadastro onde eu estava e transferir esse calendário. Eu posso, assim, se eu já não tenho tanta certeza se vai ser em julho, eu movo para o global. Se eu já sei quando isso vai acontecer, eu vou mover para dias, né? Numa data qualquer, mantendo a configuração do calendário, e eu vou dizer que ela vai acontecer isso aqui no dia 6 de julho, tá? Então, eu agora tenho aqui, do dia 6 ao dia, deixa eu aumentar essa tela, do dia 6 ao dia 15, se não me engano, do dia 6 ao dia 15, eram 64 horas, né, 8 horas por dia, ela tem isso aqui. Então, se eu for de novo no calendário agora daquele profissional e vier aqui no planejamento do calendário do colaborador, eu vou ver no mês de julho que eu tenho eu vou abrir aqui um pouquinho, eu tenho esse cara aqui planejado. Então, isso vai aparecer, inclusive, não é também meu foco aqui mostrar a parte de apontamentos, mas quando ela for fazer o apontamento, eu tenho aqui, isso aqui já planejado para ela. Tá? Eu vou fazer o planejamento aqui dentro dessa tela. Deixa eu ver se, por um acaso, às vezes eu consigo. Vamos ver se eu consigo fazer o planejamento aqui. Deixa eu mudar a senha desse usuário. Eu conseguir chegar nele. E eu vou tentar entrar aqui na tela de... eu acho que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, infelizmente. Mas a ideia seria, depois aí, numa outra oportunidade, eu mostro para vocês aqui a parte de apontamentos, tá? Para fins da nossa apresentação aqui, eu vou fazer o apontamento interno, tá? Então, eu vou vir aqui e vou apontar dentro da própria solução, tá?
Claro, estou fazendo uma anomalia aqui. Eu vou fazer um apontamento no mês que não aconteceu ainda, né? Então, estou vendo aqui o planejamento todo dela feito, certo? Digamos que seja esse cara aqui, eu vou copiar o planejamento do dia 6 de julho, vou apontar só um dia, tá? Então, aqui eu estou fazendo o meu próprio apontamento, né? Digamos que eu seja esse profissional, né? Então, das 8 às 17, na verdade, e eu tive 1 hora de almoço, tá? Posso fazer as anotações gerais aqui da minha timesheet, vamos chamar assim. E vou adicionar. Tá? Então, agora o planejamento que estava numa corzinha mais verde aqui, ele se tornou um dado real, tá? Eu posso fazer os registros das despesas de viagem aqui também, né? Então, eu posso vir aqui e colocar as despesas. Pode envolver mais de um projeto, né? Isso é típico quando a pessoa viaja para uma localidade e ela atende mais de um projeto naquela localidade e a passagem aérea é a mesma, por exemplo. Ela vai na segunda, volta na sexta e você precisa ratear essa despesa em mais de um projeto, né? Não é o caso aqui, tá? Então, aqui você tem os seus custos, né? Então, aqui eu vou dizer que eu andei 10 quilômetros e eu fiz o meu almoço aqui, tá? R$ 25. Eu posso anexar aqui, inclusive, tá? O comprovante, se precisar. E eu tenho a despesa de viagem. Qual é o efeito prático, né? Que isso tem para o meu sistema? Se eu pegar aqui o último projeto, que é o nosso projeto, e entrar aqui nos totais, eu já tenho várias informações úteis para mim, né? Eu tenho o apontamento que foi feito pelo profissional, que aqui eu estou mostrando os custos, né? Mas eu vou mostrar aqui as horas. Então, eu vejo aqui as 8 horas, eu vejo as despesas. Eu posso pedir para mostrar em relação ao planejamento, né? Então, eu tinha 64 horas planejadas para esse profissional, ele apontou 8, então ele faltam 87% para apontar, né? Ele só 12,5 para concluído. Eu consigo ver por fases, né? Então, se eu quiser saber o total das fases aqui, e mostrar o efetivo, para ela ficar um pouco mais limpa, então eu consigo ver aqui quantas horas foram apontadas, em que fase foi apontada, né? E todas as outras informações que são inerentes à operação do sistema, sem ter que ficar perguntando para o meu gerente de projeto o que aconteceu ou deixou de acontecer. O meu gerente também tem todo esse poder aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Uma das funções dele é aprovar, né? Então a gente tem um sistema de aprovação aqui de projetos, onde ele consegue fazer toda a aprovação, seja de horas ou despesas, né? Então ele escolhe o que ele quer aprovar aqui. Então eu vejo aqui, essa tela você coloca da forma como você achar melhor, né? Então aqui eu estou vendo por período, colaborador e projeto, né? Então período, colaborador e projeto, né? E dentro do projeto eu tenho as fases aqui, eu consigo ver aqui que nessa fase ela fez esse apontamento, tá? Mas eu posso ver, às vezes, para mim é mais importante por projeto, então eu venho por projeto aqui, então aí eu mudo aqui a tela, tá? Então ela é bem flexível, então aqui eu estou vendo todos os projetos e eu consigo ver aqui o nosso projeto, aí projeto, pedido colaborador, ou às vezes projeto, colaborador. E às vezes eu quero ver por contrato, né? Então eu posso trazer o contrato aqui, né? Então eu tenho o projeto, as fases, o profissional, o mês, o contrato, que foi o que eu coloquei lá, e a data. Então, às vezes o período não é importante, então eu posso sacar o período daqui, né? Então a tela vai ficando de acordo com a sua necessidade, tá? É só projeto, né? Então aqui eu não quero ver o colaborador, eu vejo só o projeto. E aqui você aprova ou não, tá? Então você entra aqui, vê o que tem e você pode vir aqui aprovar ou não, tá? Então aqui eu vou aprovar.
Então, a função de aprovação também você pode aprovar ou recusar, né? Se recusar, você pode voltar, pedir para ele ajustar, enfim, isso melhora bastante a informação antes que a informação chegue na mão do seu cliente, tá? E depois, toda a parte de estatística, né? Então, eu mostrei um pouquinho da parte operacional, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho também, que é o que dá para mostrar, da parte estatística. Então, são muitas telas, como vocês já perceberam, eu vou escolher uma aqui, que eu acho que ela é bem ilustrativa, de informações que vocês podem colher da sua base de projetos, né? Então, eu tenho aqui as análises, vocês podem criar as de vocês, né? Então, o cliente, o usuário da solução, pode criar as próprias análises. Eu vou utilizar uma que já existe aqui, então eu vou pegar aqui de janeiro a dezembro, horas planejadas, horas atuais, quanto falta, percentual, o volume deste, quanto foi faturado e quanto falta. Bastante simples, tá? E lembra que eu falei dos campos de projeto? Todo o cadastro, né, projeto, contrato, serviço, colaborador, você agrupa ele e você pode depois utilizar por aqui, tá? Então, eu quero ver por grupos de projeto e eu quero ver por grupo de planejamento, eu quero ver projetos do tipo serviço, tá? Então, quando eu faço isso, ele vai pegar todos os projetos na minha base de dados que atendem a essa árvore de seleção que eu fiz aqui, né? Então, nesse caso aqui, eu selecionei grupos do tipo serviço, né? Então, ele está buscando a minha base de dados aqui, todos os projetos do tipo serviço. Eu devia ter feito uma seleção um pouco menor aqui para que o tempo não comece, mas em poucos segundos a tela vai aparecer aqui para vocês, tá? Eu posso ver isso por grupos de projeto, posso ver por grupos de contrato. Então, você pode separar os contratos como um contrato de licenciamento, contrato de serviços para empresas que são indústrias, por tipo de produto que você está fazendo, né, na sua empresa. Você pode pegar todos os projetos de um determinado cliente, de um determinado grupo de clientes, né? Então, vocês podem agrupar da forma como fizer sentido para o negócio de vocês e ele vai mostrar, então, por esses grupos, tá? E você pode ter hierarquias dentro desse grupo também, porque às vezes são muitos projetos, né? Então, às vezes você tem milhares de projetos na base de dados, faz mais sentido que vocês analisem as informações de forma consolidada, né? E não de forma a granel, porque senão fica muito cheio. No exemplo que eu vou trazer aqui para vocês, eu vou mostrar, eu tenho esses grupos aqui, né? Grupos de suporte, grupos de serviço, projetos internos, que você pode também conduzir, né? Projetos de treinamento, reciclagem, ou desenvolvimentos próprios que você faz para dentro da sua própria empresa. Nesse exemplo aqui também eu tenho um contrato de manutenção anual e manutenção mensal, projetos de consultoria continuada, projetos de licenciamento que não requerem apontamentos, enfim, tem uma série de grupos aqui dentro dessa base de demonstração que eu estou mostrando para vocês, tá? Então, nós estamos chegando ao fim aqui da nossa mineração dos dados. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Então, o que ele está mostrando aqui? No período que eu selecionei, eu tenho lá 8.700 horas planejadas, já cumpri 7.140 horas, faltam 1.500. 80% do que eu estava planejado eu já cumpri, né? Tenho 14 milhões de volume de contratos, desses eu faturei 570 mil, faltam faturar 14 milhões e pouco, né? E aqui eu tenho os projetos, tá? Então, você consegue ver todos os projetos aqui, tá? Consigo ver alguns projetos aqui que estouraram. Então, se eu fizer isso aqui, eu consigo ver, por exemplo, alguns projetos aqui que, por exemplo, esse aqui, eu tinha 9 horas planejadas, atuei em 26 horas, então eu estourei o projeto em 17 horas. Posso entrar dentro do cadastro do projeto a partir dessa tela, pedir para ele mostrar o total daquele projeto, como a gente já viu antes, né? Então, eu posso ir mergulhando na informação, né? Posso chegar na documentação desse projeto e ver os documentos que foram trafegados. Nesse caso aqui, eu tenho o termo de abertura do projeto assinado. Então, eu consigo ver aqui o termo de abertura do projeto, que foi assinado pelo cliente, tá vendo? Tem todo mundo aqui e tal.
e posso voltar aqui e fazer as pesquisas que eu quero. Esse aqui é um exemplo, eu vou tirar o zoom. Eu tenho outros exemplos aqui, então eu tenho, por exemplo, comparação de horas trabalhadas e planejadas. Então aqui eu mostro as horas com os custos, né? Aqui eu não vou, eu vou selecionar de um determinado cliente, tá? Então eu vou pegar aqui cliente, é a mesma coisa, só que eu vou ver por cliente agora, tá? E uma outra visão, só para vocês terem ideia de como isso. Então eu vou pegar aqui por cliente e vou trazer para atender. Então, ele vai mostrar aqui todos os projetos que eu tenho para esse cliente, tá? Então, quantas horas eu planejei, quantas horas eu apontei, custos planejados, custos atuais e outras informações aqui, né? Você pode criar colunas extras, você pode vir aqui e falar assim, ok, eu quero, além dessas colunas aqui, eu tenho um conjunto aqui que é gestor, tá? Então, eu criei um conjunto de colunas, então tem aqui quem é o gerente, o segundo gerente, abrir aqui fica mais fácil. Então, quem é o gerente desse determinado projeto, se eu tenho um gerente de backup, qual é o grupo do projeto, como está o status do projeto, código do cliente. Aqui é meio redundante porque eu estou vendo do cliente, mas eu posso ter a mesma visão para o grupo de projeto, por exemplo, né? Então, aí já passa a ser relevante. Se as entradas do projeto estão permitidas ou não, quando começou, e os dados que a gente já tinha visto lá, tá? Essas informações podem ser produzidas de tempos em tempos, automaticamente. Ela pode ir para uma base que você alimenta dashboards, né? Você pode ter serviços sendo executados para que essas informações sejam enviadas, seja para o seu cliente ou para o seu gerente. Enfim, você pode exportar isso aqui para o Excel. Não vou entrar, eu não sei se o servidor tem o Office instalado, eu não vou correr o risco aqui, mas você pode exportar, né, para dentro do Excel qualquer informação. E como eu falei antes, tem um sem fim de dados que vocês podem ter. Eu não é foco aqui apresentar todos eles, né? Eu só quero chamar a atenção de vocês para a facilidade com que vocês conseguem obter informações que sejam pertinentes, né? Que sejam assertivas, que vocês confiem naquela informação e que elas venham rápido, né? Que você não leve uma vida para chegar naquela informação, tá? Faltou mostrar. Bom, eu não sei se vocês notaram, eu estou dentro do meu software de gestão, né? Isso aqui não é um software de gestão de projetos. Isso aqui são funções de gestão de projetos integradas ao meu software de retaguarda. É basicamente isso, tá? Então, uma coisa muito importante, por exemplo, é o faturamento, né? Então, eu tenho aqui um assistente de faturamento. Eu não vou apertar o atualizar, porque se eu fizer isso, ele vai trazer tudo que está prestes a ser faturado aqui, né? Então, para que também não fique garimpando na base de dados, né? Eu vou pegar aqui de um determinado cliente, tá? Então, eu vou usar a tela superior aqui para pegar de um determinado cliente, né? Que é aquele cliente que a gente usou o nosso projeto, tá? E aí eu aperto em atualizar. Então, o que ele está pegando aqui? Todos os projetos que respeitam esse filtro, né? E que estão no ponto de faturamento. Então, nós temos o nosso projeto Webinar aqui. Lembra que a gente tinha uma primeira parcela para receber? Então, ela já está aqui. Deixa eu entrar dentro desse projeto. E me lembrar aqui. Olha, quando eu terminar a passagem do suporte, eu também tenho uma parcela para faturar, né? Então, se a minha equipe vem aqui, não sei se eu consigo fazer isso com a tela aberta, mas eu vou tentar. E lá em campo, né? Isso normalmente ele faz pela web, né? Mas lá em campo, ele chega aqui e fala assim, olha, esse cara aqui está completo, né? Eu completei essa fase, tá? Atualizo isso aqui. Consegui.
e mando atualizar isso aqui. Então, o que ele vai fazer? Espero, né? Estou fazendo isso aqui ao vivo. Ele vai mostrar duas parcelas, né? Uma que é aquela primeira parcela, que já está na data para eu faturar, e a segunda, que é aquela que estava vinculada àquela fase que, quando uma vez completada, eu já teria a autorização de receber do meu cliente. Percebe o quão rápido, o quão fluida a informação pode trafegar da sua área operacional? Veja, foi o seu gerente de projetos ou o seu consultor em campo que concluiu aquela fase dentro do processo que você definido aí na sua empresa para determinar que aquela fase está concluída, com um acordo do cliente, tudo, subiu o documento, enfim, fez o que você tinha que fazer, que você provavelmente já faz. Qual é o pulo do gato? A minha área financeira já sabe disso. Ou ela recebeu um alerta, ou ela, por traquejo, entra todo santo dia nessa tela aqui e clica em atualizar para saber o que tem que faturar. Não precisou de e-mail, não precisou de uma ligação, não precisou de um follow-up da área financeira para saber se eu podia faturar ou não. Bastou que ela rodasse, né, ou fizesse o trabalho dela normal e o sistema foi lá e ajudou e informou que ela tinha aquela parcela para faturar. Se esse projeto está ligado a uma empresa que tem uma regra muito restrita, e algumas empresas de consultoria sabem bem o que eu estou falando, de receber notas, você perde uma janela, né? Porque o cara só recebe notas fiscais nas terceiras, quartas-feiras de cada mês, em lua cheia, das 2 às 3 da tarde. Se você entregar nota naquele período, aí você vai receber depois de 70 dias. É assim. Eu perdi a janela. Mas o meu sistema aqui não me ajuda. Só o mês que vem agora, né? Acho que as empresas que atuam com grandes corporações, que têm essas regras muito restritas, né? Sabem muito bem do que eu estou falando. Com a adoção de uma ferramenta como essa que eu estou mostrando para vocês, eu já vi casos de gente reclamando que a nota veio rápido demais. A nota chegou antes do consultor lá. Casos reais, que eu já vi acontecer. Que eu tive até que pedir para essa empresa que estava usando dessa forma, falar assim, olha, emite a primeira nota depois do primeiro evento físico, porque senão o cliente ele vai estranhar que você está sendo rápido demais. Então você inverte o jogo, né? Você começa a inverter o jogo em favor do seu negócio, né? Eu sempre falo, né? Não é o maior peixe que chega na comida primeiro, é o mais rápido, né? E uma das coisas que a gente provê com uma solução dessas é a velocidade do seu negócio. Eu vou agora aqui interromper o compartilhamento para ver se eu tenho alguma pergunta. Nenhuma pergunta. Puxa, bastante gente aqui. Eu comecei sem... E depois, como eu estou aqui rodando os 2 pratinhos, né? Depois que você compartilha a tela, eu perco a visão de quem entrou, né? Então, puxa, obrigado aqui pela audiência. 1 hora e 3 minutos aqui de webinar. O que eu tinha para apresentar para vocês nesse período, né, é isso, né, que a gente consegue apresentar. Tem muito mais coisa, claro. Os nossos canais estão abertos, né, não só aqui no webinar, que vai ficar gravado até, mas também quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, eu pessoalmente estou à disposição para conversar com vocês. A nossa equipe inteira está à disposição para conversar com vocês. Alguns estão participando aqui. Eu pedi para eles entrarem, para caso tivesse alguma pergunta, como eu estava aqui no processo de apresentação, eu não ia conseguir dar atenção para as perguntas e respostas aqui, mas vocês tendo dúvidas ou tendo interesse em conhecer um pouco mais, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente. Estamos à disposição, queremos fazer negócio com vocês. Temos vários cases, eu não sei se tem algum que esteja assistindo até, inclusive, e que eu posso fazer uma menção. Tem muita gente aqui, eu não vou correr o risco de chamar a pessoa e ela não está aqui. Mas temos cases também para apresentar para vocês, já vários projetos implementados. E, gente, é isso. Quero agradecer mais uma vez por vocês participarem aqui com a gente nessa manhã fria, né? Não sei de onde vocês estão falando, mas eu estou aqui no interior e está um sol gelado aqui.
e reiterar a disposição da minha empresa em conversar com vocês para a gente evoluir a conversa. Tenho certeza que a gente pode agregar valor no negócio de vocês. Tá bom? Muito obrigado aqui pela audiência. Fiquem bem, fiquem em segurança e vamos trabalhar. Um abraço para vocês.